Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Espero que essa sexta-feira tenha sido abençoada para você. Vamos a um pouco da palavra de Deus para o nosso coração. Atos, capítulo 13 e 14, descreve a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, que levou com ele um sujeito chamado João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Eles saíram para fazer missões numa série de cidades antigas, e saíram de Antioquia, da Pisídia, são duas Antioquias, e eles caminharam e foram para a cidade de Pérgamo. De Pérgamo eles foram para outra Antioquia, depois eles foram para Icônio, Listra, Derbe, e de lá então eles retornaram, fazendo o caminho inverso, até voltar para Antioquia, da onde eles saíram, que é a Antioquia da Síria. Eu disse da Pisídia, não, da Síria. Antioquia da Síria. Dali que saía, era o núcleo para missões. Mas o que nos chama a atenção nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo é que ele pregava nas sinagogas, ele falava para judeus. E quando ele ia falar para judeus, quando ele chegou numa dessas cidades, ele teve a oportunidade de pregar e ele contou toda a história do povo de Israel, desde Jacó até Jesus Cristo. Esse era o padrão dos apóstolos. Contava toda a história, porque de toda essa história ia fechar com Jesus Cristo. Era assim que funcionava, era o jeito das mensagens, era assim. E quando chegava em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, que era altamente legalista, fariseu, antes de se converter, ele compreendeu o evangelho e ele disse, numa certa altura, para aquele povo que estava ouvindo, que era de judeus e de gregos que se tornaram judeus, ou romanos que se tornaram judeus, ou judeus de língua grega, que tinha judeu de língua hebraica e judeu de língua grega. Até que uma certa altura, ele diz assim, lá em Atos capítulo 13, verso 38, ele diz: portanto, meus irmãos, esse portanto é uma palavra de fechamento de um discurso. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. É interessante que Paulo, em nenhum momento, ele anula a lei, como Jesus também não anulou. Mas há uma coisa que o Senhor estava revelando. Ontem nós falamos, ontem ou antes de ontem, sobre revelação progressiva, de que a lei, os dados da lei, por mais que a gente cumpra a lei, não traz salvação. Porque a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem de sacrifícios. Vem de Jesus. E Paulo sempre vai fechar daí para frente o seu sermão, o seu discurso, dizendo: saibam que é por meio de Jesus Cristo que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele,
todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não podem ser justificados pela lei de Moisés. Pedro já teria falado isso antes, quando ele disse lá em Atos 4, verso 12, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E por causa desta mensagem, o texto contido nos capítulos 13 e 14 de Atos vai dizer que muitos creram. Diz, por exemplo, o verso 48, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. São destinados para a vida eterna aqueles que ouvem o evangelho e o recebem com fé no seu coração. Mas interessante é que Paulo também vai dizer lá no capítulo 14, verso 22, no 14, verso 22, também é interessante esse destaque. Ele diz assim, isso é quando eles estavam voltando para Listra, Icônio e Antioquia, já estavam voltando, fortalecendo o ânimo dos irmãos recém-convertidos e exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Dá a impressão que a gente, para entrar no reino de Deus, tem que passar por tribulações, mas na verdade não é isso. O que ele quis dizer é que Deus usa as adversidades para manter o seu povo firme na fé. Lembre-se que Paulo repreende esses mesmos cristãos gentios na Galácia, um dia nós vamos estudar Gálatas, e repreende-os por se voltarem muito depressa do evangelho para outro diferente. Ele diz assim lá em Gálatas, eu fico assim surpreso, porque tão rapidamente vocês deixaram esse evangelho e partiram para outro diferente, que não pode nem mesmo ser chamado de evangelho. Isso está lá em Gálatas 1, versos 6 e 7. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que chamou da graça de Cristo, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Esses que perturbam são aqueles que ficam atormentando a gente e causando tribulação. Logo, para fazê-los permanecer verdadeiros à sua confissão cristã e colocar sua confiança em Jesus Cristo, Deus acaba enviando muitas provações ao seu povo. 1 Tessalonicenses 3 diz, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Jesus disse, no mundo vocês têm aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo e que se sente atribulado nesses dias, este é o nosso Deus que abençoa justos e injustos, que faz o sol brilhar sobre todos e que quando vem uma pandemia, vem sobre todos, como é o caso. Crentes estão sendo envolvidos nessa pandemia, muitos estão sendo curados, muitos estão sendo levados por Deus, mas esse é o nosso Deus e nós não podemos nos demover da nossa fé, continuar firmes no Senhor. E é o que eu desejo para você. Continue firme no Senhor. Não permita que as dificuldades da vida te desanimem. Não permita, não dê lugar para isso. Em teus apertos, te lembra que Cristo é teu protetor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Não temer, eu estou citando o hino. Nunca ceder. Em teus apertos, te lembra que Cristo é teu protetor. Salvação está garantida em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã. Para os da terceira idade, os do grupo Frutificando, nós vamos ter a nossa live às 9 horas. Às 9 horas. Não perca. Vamos participar. Um abraço a todos. Deus te abençoe.